Nesse trabalho, vamos falar sobre arcadismo no Brasil, e as participantes são Ana Emily, Brenda, Sofia Guiar e Sofia Silva. Contexto histórico, social e político. O arcadismo no Brasil foi um movimento literário posterior ao Barroco e anterior ao Romantismo. Esse movimento também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos e romanos, ou setecentismo, já que o estilo ocorreu no século XVII. O arcadismo se aproximou das ideias do iluminismo e procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista, escrevendo num contexto de idealização fora da realidade. Por esse motivo, os escritores desse período sofreram muitas críticas e foram obrigados a usar pseudônimos com nomes de pastores gregos e romanos. Além de ser marcado pelo iluminismo, seu contexto também é marcado pelo avanço tecnológico, que produziram a industrialização e o êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, o século XVIII é considerado o século de ouro no Brasil. Foi nesse período que a região sudeste se tornou o principal eixo econômico e político do país, nas cidades de Vila Rica e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, formou-se uma sociedade urbana, caracterizada por uma grande população. A maioria tinha suas atividades na extração do ouro. Assim, Vila Rica se tornou um dos maiores centros urbanos na América, com grande desenvolvimento artístico e cultural, o que permitiu a proliferação de intelectuais e artistas que vinham de diferentes regiões, permitindo maior circulação das ideias iluministas. O marco inaugural do arcadismo foi em 1768, em Vila Rica, com a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Mesmo não construindo um grupo nos moldes das Arcádias europeias, assim é formada a primeira geração literária brasileira. O arcadismo no Brasil surgiu no país em um momento bastante complicado, pois era constantemente explorado pela coroa portuguesa. Além disso, emergiu em dois momentos muito importantes, o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira, enquanto que na mesma época acontecia a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. O ciclo da mineração foi o período em que a coroa portuguesa descobriu ouro na região sudeste, especificamente em Minas Gerais, e passou a explorar esse ouro. Contudo, após um ápice, o ciclo da mineração começou a decair, e Portugal passa a cobrar impostos do Brasil. Quando a coroa passou a extorquir o país através dos impostos, começou então o surgimento de ideias revolucionárias, movimentos sociais, para lutar contra esse domínio português. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi um movimento social que lutou em busca da liberdade do povo brasileiro em prol da separação do país com Portugal. Por isso que tanto o ciclo da mineração quanto a Inconfidência Mineira foram importantíssimos no arcadismo no Brasil. Características do período. Como dito, o arcadismo no Brasil veio depois do Barroco e antes do Romantismo. Teve forte influência europeia, por meio da apropriações de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu e por meio de inspirações no iluminismo francês. O arcadismo propõe uma literatura mais equilibrada e espontânea, buscando a simplicidade das formas clássicas grego-latinas. Dentre as principais características do arcadismo no Brasil estão o apego aos valores da terra, a valorização do índio e a sátira política. O arcadismo no Brasil pode ser dividido em três manifestações ou estilos: as líricas, as satíricas e as épicas. Em sua manifestação lírica, os poemas Árcades eram escritos segundo os seguintes preceitos: cortar o inútil. O arcadismo prezava por uma linguagem simples e clara. A poesia deveria abandonar a linguagem rebuscada e típica do movimento estético anterior, o barroco, deixando para trás os paradoxos, antíteses e jogos sintáticos da arte barroca. Aproveitar o dia. Para os Árcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente em harmonia com a natureza. Eles respeitavam e valorizavam a necessidade de um ócio produtivo, um descanso para produzir grandes obras. Fugir da cidade. A cidade era vista, segundo a perspectiva dos Árcades, como um espaço negativo, cheio de ilusões e conflitos, no qual o homem não poderia atingir sua plenitude. Por conta disso, seria necessário fugir do ambiente urbano. Lugar ameno. Atrelado ao preceito acima, esse aponta para o campo, o ambiente bucólico, como sendo o ideal para o homem encontrar a sua plenitude, longe das ilusões e conflitos criados pela cidade. E, para finalizar, o equilíbrio do ouro.
Segundo os escritores do arcadismo, uma vida de luxo e ostentação deveria ser evitada. Os poetas deveriam exaltar uma vida simples, sem miséria e sem riqueza, mas com equilíbrio, sem ficar procurando riquezas e posses em vida. A manifestação satírica. As cartas chilenas, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, como já dito aqui anteriormente, é considerado uma obra satírica. E isso porque as cartas contêm críticas ferozes, indiretamente voltadas ao governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. Nos textos, escrito pelo remetente Critilo e endereçado ao amigo Doroteu, que ambos são pseudônimos criados pelo autor, as tais críticas são direcionadas ao governador Fanfarrão Minésio. E, para encerrar, a manifestação épica, que faz referência à narrativa feita em versos que retrata acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos reais, lendários ou mitológicos. Além dos outros dois estilos citados, é possível encontrar no arcadismo brasileiro duas obras de teor épico. São elas O Uruguai, de Brasílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão, que inclusive virou filme em 2001. Os quatro principais escritores do arcadismo brasileiro e suas respectivas obras são Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu e Cartas Chilenas; Basílio da Gama, com sua principal obra chamada O Uruguai, em 1769. É uma epopeia que canta o heroísmo indígena. Santa Rita Durão, com seu principal poema chamado Caramuru, um poema indígena também voltado ao passado colonial, entrando em conflito com as ideias do século das luzes, o iluminismo. Temos também Cláudio Manuel da Costa, que escrevia sob o pseudônimo de Clauceste Saturnio. Era conhecido por sua sólida formação humanista e habilidade poética, com seus principais poemas Culto Métrico, Manúsculo Métrico e Epsédio. Uma das principais obras do arcadismo no Brasil foi, como já citado, Cartas Chilenas, escrita pelo poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga. Foi uma das obras mais sátíricas e emblemáticas desse período. Contém uma linguagem irônica e, por vezes, agressiva. Ele usa o pseudônimo Critilo e escreve 13 cartas para seu amigo Doroteu, que na realidade é o escritor árcade Cláudio Manuel da Costa, que também já foi citado. A primeira carta descreve a entrada, que fez fanfarrão em Chile. Pensavas, Doroteu, que um peito nobre, teve mestres que habitou na corte, havia praticar ação tão feia na casa respeitável de um fidalgo, distinto pelo cargo que exercia e mais ainda pelo sangue herdado? Pois ainda, caro amigo, não sabias quanto pode a tolice e vã soberba. Parece, Doroteu, que algumas vezes a sábia natureza se descuida. Devera, doce amigo, sim, devera, regular os natais conforme o gênio. Fanfarrão refere-se a Luiz da Cunha Menezes, que assumiu o governo de Vila Rica, hoje cidade conhecida como Ouro Preto. Chile refere-se a Vila Rica. Fidalgo refere-se a filho de alguém importante, tem o título de nobreza. Natais refere-se a nascimentos. Agora vamos responder a pergunta de vestibular, explicando cada uma das alternativas. Sobre o arcadismo no Brasil, podemos afirmar que a. Produziu obras de estilo rebuscado, pleno de antíteses e frases tortuosas, que refletem o conflito entre matéria e espírito. Bom, de cara podemos ver que não pode ser essa, pela frase pleno de antíteses e frases tortuosas, que enrola para chegar no objetivo, fica dando voltas até chegar no assunto principal. Vemos pela manifestação lírica que eles prezavam por cortar o inútil, prezavam por uma linguagem simples e clara, objetiva. Então não pode ser a A. B. Não apresentou novidades, sendo mera imitação do que se fazia na Europa. Também não pode ser essa, porque senão podia continuar sendo o arcadismo lá da Europa. Ele fez sim algumas alterações
ligando o arcadismo para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Então, não pode ser a B. C. Além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. Bom, além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira. Sim, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. Também. Então, dá para a gente guardar a alternativa C. D. Apresenta já completa ruptura com a literatura europeia. Já vimos que não pode ser essa, porque o arcadismo no Brasil teve, sim, influência europeia, tanto por meio de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu, quanto por meio de inspirações no iluminismo francês. Então, não pode ser essa, mas vamos terminar de ler. Podendo ser considerado a primeira fase verdadeiramente nacionalista da literatura brasileira. Bom, vimos que não pode ser essa. E, presente sobretudo em obras de autores mineiros como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga e Brasílio da Gama, caracteriza-se como expressão da angústia metafísica e religiosa desses poetas, dividindo entre a busca da salvação e o gozo material da vida. Gozo material da vida. Bom, também foi apresentado lá nos tópicos da manifestação lírica que eles prezavam por equilíbrio, sem miséria e sem riqueza também. Eles prezavam por uma vida simples, um equilíbrio. Então, gozo material, eles não tinham esse objetivo de essa admiração pelo material da vida. E caracteriza-se como expressão da angústia metafísica. Bom, a gente apresentou aqui também a obra de Tomás Antônio Gonzaga, As Cartas Chilenas, e vimos que as obras dele, principalmente aqui dentre estes, são críticas. E as obras líricas levam por sentimento. Aí também tem as obras satíricas, que são as críticas, e as épicas, que apresentam coisas grandiosas. Em nenhuma delas se encaixam a expressão da angústia metafísica e religiosa dos poetas, principalmente o Tomás Antônio Gonzaga estando aqui, sendo que ele apresentava críticas, né? Então também não pode ser essa. Então nós ficamos com a opção C. Além das características europeias que tiveram, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento de uma literatura nacional. E por último, mas não menos importante, temos aqui as referências bibliográficas de todos os sites que a gente procurou, fez as pesquisas e de todas as fontes que a gente usou para fazer o nosso trabalho. Agradecemos a todos que nos ajudaram a concluir esse trabalho e agradecemos a todos por terem assistido a nossa apresentação. É isso.